Obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de aqui estarmos reunidos em Teu nome. E obrigado por mais uma vez nós podermos contar com a assistência do Teu Santo e Bom Espírito. Senhor, que Ele venha abrir uma vez mais a nossa compreensão àquilo que está revelado e também abrir o nosso coração, Senhor, à aceitação da mesma mensagem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender este tempo tão particularmente importante na história da Tua Igreja, que foi o tempo que andou à volta de 1844 e que daqui nós possamos tirar lições importantes para nós hoje em dia. Abençoa-nos, mais uma vez te peço neste estudo, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos vós, é bom estarmos aqui novamente, uns com os outros. Pois bem, nós vamos avançar mais um passo neste estudo do livro O Grande Conflito. E, irmãos, apesar deste estudo poder ser talvez um bocadinho difícil para alguns, mas deixem-me dizer-vos que é muito importante nós termos o conhecimento correto e exato daquilo que a revelação nos diz. Sabem que há um texto em Oséias 4:6 que diz que o meu povo perece por falta de quê? Sabem? Por falta de conhecimento. E nós hoje, como igreja, necessitamos muito de ter um conhecimento que seja um conhecimento com base segura. E este livro certamente é um livro que nos ajuda a ter esse conhecimento. Portanto, nada perdemos em vir aqui para estudar, portanto, este livro a fundo. Muito bem, vamos entrar já no capítulo 22, portanto, 21 capítulos estão para trás e temos outros 21 pela frente. A partir de hoje e deste capítulo temos mais 21 pela frente. Embora, em termos de número de páginas, como eu já disse, já tivéssemos atingido o meio há muito tempo. Muito bem. Vamos então ver, como diz o próprio título, profecias cumpridas. Quando passou a data em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor, e quando é que se esperou pela primeira vez? Na primavera de 1844, embora, deixem-me dizer-vos, ou repetir, que a primeira vez que Guilherme Miller e os seus colaboradores falaram numa data foi a data de 1843. Mas nunca se chegou a esperar a vinda do Senhor em 1843, depois essa data foi corrigida para 1844 devido ao ano zero. Lembram-se? Portanto, o ano zero não existe e, portanto, aí teve que se somar. Então, quando se somou 1 a 1843, então aí é que se chegou à data 1844. Agora, na primavera de 1844, aí sim, foi quando se esperou pela primeira vez a vinda do Senhor. Ok? Depois vai-se esperar para o outono, como iremos ver. Portanto, quando passou a data em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor na primavera de 1844, os que pela fé tinham aguardado o seu aparecimento ficaram durante algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida, como não poderia deixar de ser. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse ter ficado provado que tinham seguido uma ilusão, a sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Ou seja, este povo que aguardou a volta de Cristo na primavera de 1844 não se deixavam levar por impulsos, por emoções, não, eram crentes genuínos na palavra de Deus. E agora reparem, muitos continuaram a pesquisar as Escrituras, examinando mais uma vez as provas da sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia que apoiava a sua atitude parecia claro e conclusivo. Reparem onde é que eles fundamentavam a sua fé, na palavra de Deus. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. Então, em vez de desanimarem na sua fé, pois bem, a sua fé ainda se confirmou ainda mais. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores como no reavivar da vida espiritual entre os cristãos, tinha provado que a mensagem era do céu. E embora os crentes não pudessem explicar o desapontamento, tinham a certeza de que Deus os guiara na experiência pela qual tinham passado. Isto era muito importante. Reparem, não sei se os irmãos já passaram, certamente que sim, todos nós já vivemos uma vez ou outra na nossa vida espiritual momentos de dúvida, momentos em que a nossa fé parece estar ali na corda bamba, não é? Em que é fortemente açoitada quer de um lado, quer do outro, mas quando nós conseguimos olhar de uma forma, digamos, mais ou menos fria e racional para provas concludentes daquilo que nós vivemos, pois bem, aí isso nos ajuda a firmar a nossa fé. E foi o que aconteceu exatamente com este grupo de crentes. Reparem que aqui eles tinham olhado para trás e tinham a certeza de que Deus os guiara na experiência pela qual tinham passado. Isto é muito importante. Ainda para nós hoje.
havia inserida nas profecias que tinham considerado que se aplicavam ao tempo do segundo advento, uma instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e expectativa e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então era obscuro à sua mente tornar-se-ia claro no devido tempo. Ou seja, eles olhavam para a Escritura e, embora houvesse coisas que eles não conseguiam compreender muito bem, outras, contudo, eram muito claras e eles tinham, pela sua própria experiência, a certeza de que estavam a andar no caminho correto. Entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4. E o que é que nos diz esta profecia? E esta profecia, irmãos, deixem-me dizer-vos, foi de grande alento para os crentes que viveram este primeiro desapontamento, que não foi o mais forte viria a ser o de outubro de 1844, e repare o que é que esta profecia diz. Vou estar atento e vigilando como sentinela no seu posto para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar às minhas queixas. O Senhor, isto é uma versão mais moderna do que aquela que nós estamos habituados. O Senhor falou-me então deste modo: escreve sobre tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo que se leia claramente. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão. Reparem, isto aqui parecia que estava a ir exatamente ao encontro da experiência que eles tinham vivido. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão. Que visão? Aquilo que eles esperavam ser a vinda de Cristo. Mas não deixará de se cumprir. Reparem como isto os animou. Não se cumpriu ainda, mas vai-se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. Escreve, o homem de más intenções não sobreviverá, mas o justo tem fé em Deus e viverá. Então, este texto, que Deus providencialmente levou os crentes desta época a lerem, em Abacuque 2, 1 a 4, parecia responder exatamente à sua experiência e foi de grande ânimo para eles. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão de modo bem legível tinha sugerido a Charles Fitch. Lembram-se quem foi este homem, Charles Fitch? Que, portanto, era um millerite, ou seja, um pregador da mensagem da segunda vinda de Cristo, e ele tinha profetizado algo que se cumpriu. Lembram-se o que é que foi? A queda de quê? Do Império Otomano. Okay? E que aconteceu exatamente na data que ele tinha previsto, 11 de agosto de 1840. E ele tinha então feito a preparação de um mapa profético para ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém na altura notou que uma demora visível no cumprimento da visão, um tempo de demora, é apresentado na mesma profecia. Ou seja, a profecia indica que há um tempo, reparem que esta demora é sempre uma demora vista na perspectiva do ser humano. Ou seja, para Deus não há demoras, mas na perspectiva do ser humano há. Depois do desapontamento, esta passagem pareceu muito significativa. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão, mas não deixará de se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. O justo tem fé em Deus e viverá. Então, isto foi como um bálsamo para o coração destes adventistas expectantes que não viram a sua esperança concretizar-se na primavera de 1844. Uma parte da profecia de Ezequiel serviu também de encorajamento e conforto para os crentes. Qual foi essa profecia de Ezequiel? Foi esta. O Senhor disse-me ainda, Ezequiel, porquê é que os habitantes de Israel repetem este provérbio? Os dias passam e as profecias não se cumprem. Mostra-lhes agora o que eu, o Senhor Deus, tenho para lhes comunicar. Esse provérbio deixará de ter sentido e nunca mais será repetido em Israel. Pelo contrário, hão de dizer, chegou o tempo e as profecias cumpriram-se. Não haverá mais falsas visões nem profecias enganosas para o povo de Israel. Eu, o Senhor Deus, vou falar-lhes, o que eu disser vai cumprir sem demora, isso será nos vossos dias. Bom, então, através desta outra passagem do profeta Ezequiel, pois bem, estes adventistas ficaram com uma certeza na sua mente. Aquilo que Deus promete, isso Ele cumpre. Pode não ser no tempo que nós estamos à espera, mas mais cedo ou mais tarde vai-se cumprir. Os israelitas pensam que as tuas visões e profecias se referem a um futuro muito distante. Era Deus a falar ao seu profeta Ezequiel. Transmite-lhes agora o que eu, o Senhor Deus, te revelei, não haverá mais demora. O que eu te disse vai cumprir-se já. Palavra do Senhor. Bom, então aqui, reparem, quer as palavras de Abacuque, quer estas de Ezequiel, que, repito, Deus certamente conduziu providencialmente estes adventistas a lerem estes textos, vieram encorajá-los grandemente.
Os que esperavam regozijaram-se, cá está, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio tinha olhado através dos tempos e, prevendo o seu desapontamento, lhes dera palavras de ânimo e esperança. Não fossem essas porções das Escrituras, como estas que acabámos de ler, a adverti-los a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, e a sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Reparem, em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos, relativa aos sinais da sua vinda e do fim do mundo, Cristo tinha indicado alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até ao segundo, a saber, o que é que nós temos em Mateus 24? Pois bem, temos a previsão que Jesus fez da destruição de Jerusalém. Depois da destruição de Jerusalém iria surgir um período de grande tribulação para a Igreja. Depois, disse Jesus, logo depois daquela tribulação haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e depois será a vinda do Filho do Homem. Bom, reparem, isto são 20 séculos de história comprimidos em poucas palavras. Cá está. A destruição de Jerusalém, esse seria o grande evento, foi o grande evento que Jesus predisse. A grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal, que foi um facto. O escurecimento do sol e da lua, quando se entrou no período do tempo do fim. O escurecimento do sol e da lua e a queda de estrelas, já vimos que isso se cumpriu, portanto, quando estava a aproximar o tempo do fim, 1798. Depois disto falou a respeito da sua vinda no seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que aguardam o seu aparecimento. Ou seja, quando nós vemos a sequência de eventos que o Senhor apresentou em Mateus 24 e que culminam na sua vinda, e logo a seguir a Mateus 24 vem Mateus 25 com a parábola das 10 virgens, o que é que imediatamente, para bom entendedor, isto significa? Significa que esta palavra se aplica especialmente quando? Ao tempo do fim. Reparem o que Ellen White aqui nos diz. O capítulo 25 começa com estas palavras. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então quando? Pois bem, aqui é feita referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Estão a entender? A sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então reparem, falando da igreja no tempo do fim, a parábola das 10 virgens refere-se, portanto, à experiência da igreja no tempo do fim. E agora, o que é que Jesus quis veicular através desta parábola das 10 virgens? Reparem o que Ellen White nos tem a dizer sobre esta parábola. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Reparem que o azeite era o combustível das lâmpadas. Sabem que estas lâmpadas não eram as lâmpadas como nós temos hoje, eram lamparinas, aquilo que nós hoje chamamos lamparinas. Portanto, para elas poderem estar acesas, era necessário haver combustível. Qual era o combustível? Era o azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mais uma vez, esta ideia aqui da tardança do noivo é na perspectiva das virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. A vinda de Cristo, como foi anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se que era representada pela vinda do noivo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação da sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. E quando é que aconteceu esta reforma espiritual? Pois bem, vimos que aconteceu quando esta mensagem do primeiro anjo, esta mensagem do juízo, foi anunciada, portanto, nos anos que precederam 1844. Nesta parábola, como na de Mateus 24, são representadas duas classes. Não se esqueçam, esqueci-me de dizer, em Mateus 24 já existem duas parábolas mencionadas. A parábola da figueira e depois a parábola do bom servo e do mau servo. E reparem, todas tinham pegado nas suas lâmpadas. O que é que as lâmpadas significam? A Bíblia. Como é que nós podemos afirmar isso? Há aquele texto do Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Então, lâmpada, na palavra de Deus, significa a própria palavra. E mediante a sua luz saíram para encontrar o noivo. Mas enquanto as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. Já agora, um pormenor que não vem aqui mencionado, mas que eu acho importante partilhar convosco, é este. Já repararam que as nécias, diz aqui, não levaram azeite consigo?
E nós podemos imediatamente perguntar-nos, mas porquê que elas não levaram azeite consigo? Sabem, uma resposta simples. Isto tem significados muito mais profundos. Mas creio que esta lição também podemos retirar desta parábola. A razão pela qual as nécias não levaram azeite consigo, sabem porquê? Porque elas acreditavam que a vinda do Cristo estava iminente, estava ali mesmo ao virar da esquina. Porquê que vamos levar azeite, ir carregadas, se ele está mesmo a vir? Reparem, o que é que isto significa em termos espirituais? Não é prudente, ou melhor, é sintoma de insensatez nós esperarmos a vinda de Cristo assim como estando ao virar da esquina. Ou seja, temos que inculcar na nossa mente que Cristo pode vir mais tarde do que aquilo que nós podemos eventualmente pensar. E tanto mais que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, se não sabemos o dia e a hora, como é que podemos estabelecer na nossa mente que Ele vai vir em determinada altura? Ou seja, aqueles que são sábios, aqueles que são prudentes, admitem sempre a hipótese de que a vinda de Cristo possa demorar mais do que aquilo que eles até gostariam ou pensam inicialmente. Estão a ver? Esta, para mim, é uma das grandes lições, entre outras, não é só a única, que nós podemos retirar da parábola. Não é prudente, revela antes insensatez, nós estarmos a viver sob uma emoção. Ai, Cristo vai vir. E pode demorar um pouco mais do que nós pensamos. E repare o que é que está aqui escrito a seguir. O último grupo tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo que regenera, ilumina, tornando quem é o último grupo? Bom, vamos aqui ver. Reparem, é as prudentes. Levaram azeite nas suas vasilhas. Portanto, estamos a falar das virgens prudentes. Portanto, este último grupo tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que faz o quê? Que regenera e ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Reparem, sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que é simbolizado pelo azeite que faz com que a lâmpada esteja a dar luz. Ou seja, nós podemos até ter a Bíblia, mas só ter a Bíblia, reparem, a Bíblia é a lâmpada. Mas se a lâmpada está apagada, não dá luz nenhuma. Eu posso ter a Bíblia, mas se eu não tiver o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, a iluminar a minha mente para compreender a Bíblia não serve para nada. É por isso que tantas pessoas leem a Bíblia e não entendem e acham que a Bíblia está cheia de contradições e de coisas terríveis. Porquê? Porque a mente dessas pessoas não é iluminada pelo Espírito Santo. Mas aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo, esses sim, reparem, aqueles que têm o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo regenera, ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aí a palavra de Deus faz sentido. Ok? No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e procuraram fervorosamente a pureza do coração e da vida. Portanto, as virgens prudentes são representadas ou simbolizam que grupo? O grupo de pessoas que olha para a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, não porque eles são mais inteligentes do que os outros, mas porque têm o poder do Espírito Santo a iluminar-lhes a mente e então entendem a verdade e não ficam só por aí. Não só entendem a verdade, como querem que as suas vidas sejam pautadas por essa mesma verdade. Ok? Agora, olhem aqui, possuíam experiência pessoal. Ao passo que as virgens loucas, as virgens insensatas, não tinham esta experiência pessoal de compreender a verdade e de querer viver essa verdade. Possuíam experiência pessoal, fé em Deus e na sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e nem pela demora. Cá está. Ou seja, estavam preparados para uma eventual demora, ao passo que as insensatas, pois bem, achavam que aquilo ia ser tão rápido que não era preciso esperar muito tempo. Outras, que é as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olhem aqui, tinham sido incentivadas por um quê? Impulso de momento. O que é que as animava? Era uma emoção, era um sentimento. E isto, amigos, é extremamente perigoso na nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual é apenas baseada em sentimentos, em emoções, cuidado. E olhem que há tantas igrejas por aí que vivem a espiritualidade, entre aspas, baseada em quê? Em emoções, em sentimentos. E as pessoas sentem muita coisa, sentem isto, sentem. É só sentimentos. Bom, reparem, os sentimentos têm lugar na vida espiritual? Claro que sim. Mas os sentimentos devem estar sempre sujeitos à razão, à consciência.
e a consciência deve estar em sujeição à palavra de Deus, que nos é iluminada pelo Espírito Santo. Aí sim, aí a experiência espiritual já é sólida, já tem fundamento na rocha. Ao passo que estas pessoas que vivem o impulso do momento têm fundamento, mas é um fundamento na areia. E quando vêm as provas, lá vai aquilo tudo por água abaixo. Para usar a imagem da parábola que Jesus contou do que construiu a casa na rocha e o construiu a casa na areia. Os seus receios, portanto, os receios das virgens loucas, foram ativados pela mensagem solene, mas tinham dependido, olhem aqui, da fé dos seus irmãos. Ou seja, eram pessoas que andavam atrás dos outros. Viam os outros com muito entusiasmo, com muita fé, e iam atrás deles. Mas não conheciam a verdade por eles mesmos, não tinham experiência pessoal com as coisas de Deus. Isto é extremamente perigoso. Os seus receios foram ativados pela mensagem solene, mas tinham dependido da fé dos seus irmãos, sentindo-se satisfeitas com a luz vacilante das boas emoções. Cá está mais uma vez as emoções, os sentimentos. Amigos, eu tenho um medo que me pele de uma religião destas, que é só baseada em sentimentos. Uma vez conheci uma senhora que era esposa de um senhor que frequentava uma das igrejas onde eu era pastor, e ela frequentava uma dessas igrejas pentecostais, enfim, evangélicas, e então ela vinha à nossa igreja e depois ela dizia, mas aqui, esta igreja não há o Espírito. Eu dizia, mas porquê que você diz isso? Não há aqui emoção, não há sentimento, parece que é tudo muito calado. O que é que ela estava à espera? De emoção, queria que era andar aos pulos, aos saltos. Amigos, isso não é religião nenhuma. A religião pura, verdadeira, é uma religião da mente, uma religião racional, uma religião que compreende as coisas de forma lógica, compreensiva. Claro que isto ajuda a alimentar os nossos sentimentos, é óbvio que sim, mas não podemos fazer depender a religião dos sentimentos. Até porque, reparem, os nossos sentimentos flutuam muito. Reparem, se eu acordo de manhã bem disposto, uau, que maravilha, Deus está comigo, Deus é bom. Mas se eu acordo mal disposto, está tudo negro no meu horizonte e Deus já é mau, Deus se calhar não existe, Deus não quer saber de mim. O que é isso? Isso é muito triste, uma pessoa fazer depender a sua espiritualidade de sentimentos, de emoções. Mas é o que acontece com estas virgens. Reparem, sentindo-se satisfeitas com a luz vacilante das boas emoções, sem terem a compreensão, olhem aqui, a compreensão perfeita de quê? Da verdade. Nem experimentarem a genuína ação da graça no coração. Ou seja, não há experiência real, pessoal. Dependem da fé dos outros. Não, nós temos que depender do Senhor diretamente. Não é da fé do... Lembram-se daquela experiência em que Pedro chegou junto a Jesus e perguntou, olhando para João, e o que é que vai acontecer a este? E o Senhor, que resposta é que deu? Que te importa o que é que vai acontecer com ele? Tu, porém, vem e segue-me. Ou seja, não devemos depender da experiência dos outros. Temos que criar a nossa própria dependência do Senhor. Tinham saído para se encontrar com o Senhor cheias de esperanças, com a perspectiva de recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora e o desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e a sua luz tornou-se bruxuleante. O que é que isto quer dizer? Uma luz que já tende para se apagar. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A demora do noivo representa a passagem do tempo em que o Senhor era esperado. Reparem, não se esqueçam do contexto que nós estamos aqui a analisar. Nós estamos a analisar um tempo específico, a primavera de 1844, em que o grupo de crentes viveu um desapontamento. E nesse ínterim, entre a primavera de 1844 e o outono de 1844, eles encontraram ânimo nestas passagens da Escritura. Aquela do livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4, aquela passagem de Ezequiel e também na parábola das 10 virgens. Foi isto que os animou. E reparem, neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não totalmente sinceros começou logo a vacilar, arrefecendo os seus esforços. Quer dizer que algumas destas pessoas superficiais começaram a ir embora, a afastar-se. Mas aqueles cuja fé se baseava em quê? Olhem aqui. No conhecimento, mas no conhecimento de quê? Pessoal da Sagrada Escritura. Ou seja, o seu conhecimento não estava dependendo do conhecimento dos outros. Era o seu conhecimento pessoal. É alguém que pode dizer, bom, olhem, para usar o exemplo bíblico da mulher samaritana.
ou melhor, dos concidadãos da mulher samaritana, quando eles disseram, já agora não é por aquilo que tu dizes que nós acreditamos nele. Nós próprios já sabemos por nós próprios. Isto é extremamente importante. Nós não podemos correr o risco de fazer depender a nossa fé do conhecimento dos outros. Tem que ser do nosso conhecimento pessoal. Senão estamos muito mal, em muitos maus lençóis, como se costuma dizer. Aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Sagrada Escritura tinham sob os pés, ou seja, debaixo dos pés, uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam destruir. Cá está. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Um grupo de pessoas na indiferença e no abandono da sua fé, outros esperando pacientemente até que uma luz mais clara fosse proporcionada. 2 grupos. Volto a dizer, ou pergunto, será que estes 2 grupos ainda existem hoje? Sim ou não? Amigos, isto é arrepiante quando nós fazemos a pergunta, porque reparem, nós já sabemos que a parábola das 10 virgens representa a experiência da Igreja no tempo do fim. Pois bem, é no tempo do fim que nós vivemos hoje. E se esta parábola das 10 virgens representou bem a experiência destes crentes adventistas em 1844, ela não deixa de representar também a fé dos adventistas de hoje. Agora, em qual grupo é que nós estamos? Essa é que é a grande questão. Todavia, na noite da prova, o último grupo pareceu perder, até certo ponto, o zelo e a devoção. Qual é o último grupo? É o grupo que esperava pacientemente até que uma luz mais clara fosse proporcionada. Até estes, que tinham um conhecimento pessoal, até estes, olhem aqui, pareceu perder até certo ponto o zelo e a devoção. O que é que isto quer dizer? No tempo do fim, vamos agora reportar-nos ao tempo em que vivemos hoje, até aquelas pessoas que são sinceras, que têm um conhecimento pessoal das Escrituras, a sua fé não está baseada nem em emoções, nem em sentimentos, mas na compreensão da verdade, até essas pessoas aparentemente vão perder o zelo e a devoção. Imaginem, se esses vão perder, quanto mais os outros. Os que eram medianamente dedicados e superficiais deixaram de poder apoiar-se na fé dos seus irmãos, cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. Reparem, eu até acredito que está aqui a mão providencial de Deus. Sabem porquê? Deus, ao permitir, ou melhor, ao arranjar as coisas de tal maneira que até a fé dos sinceros, ela é... Reparem que na parábola é dito que todas adormeceram. O que significa que as 5 virgens prudentes também adormeceram. Não foi só as loucas que adormeceram. As prudentes também adormeceram. Então reparem, onde é que eu quero dizer que está aqui um elemento providencial? Reparem que as loucas baseavam a sua fé aqui na experiência dos outros. Mas quando a experiência dos crentes genuínos pareceu ir abaixo, os outros, ao ver os outros tão arrefecidos, dizem, pai, agora onde a gente vai se apoiar aonde? E agora era o momento para eles também viverem aquela experiência e ver se despertavam para eles próprios e por eles próprios. Não resulta. Cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Por esta altura começou a aparecer o fanatismo. Alguns que tinham afirmado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo dos seus próprios, olhem aqui, mais uma vez, sentimentos, impressões e imaginação. Por isso é tão perigoso quando nós dizemos, eu penso que, eu acho que... Não, nós não temos que achar nada. Só temos é que saber o que é que está aqui escrito. Porque aquilo que está aqui escrito é que é a norma absoluta e é essa norma que eu tenho que seguir. Não é o que eu acho, o que eu penso. E todos aqueles que vão atrás de um eu acho, eu sinto, eu imagino que, eu creio, estão numa base que é areia movediça. Alguns manifestaram um zelo cego e fanático, condenando todos os que não estivessem de acordo com a sua forma de agir. As suas ideias e atitudes fanáticas não encontraram simpatia da parte da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para lançar o descrédito sobre a causa da verdade. É óbvio. Atenção, quem são estes que manifestaram este zelo cego e fanático? Vocês acham que eram as virgens prudentes ou as loucas? Eram as loucas.
Satanás estava dessa forma a procurar opor-se à obra de Deus para a destruir. O povo tinha ficado muito abalado pelo movimento do Advento. E tinha ficado abalado porquê? Reparem, porque a mensagem era forte. Mensagem de juízo, abanava as consciências. Milhares de pecadores tinham-se convertido e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade mesmo no tempo da espera. O príncipe do mal perdia os seus súbditos e, no intuito de lançar o descrédito sobre a causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Professavam a fé, no entanto não a viviam. Os seus agentes estavam alerta para apanhar cada erro, falta e ato desonroso e apresentá-los ao povo de forma exagerada para que os adventistas e a sua fé se tornassem odiosos. Reparem, até estas pessoas, aparentemente crentes, estavam a fazer o trabalho do inimigo. Talvez sem disso se aperceberem. Assim, quando maior fosse o número dos que conseguisse fazer com que professassem a fé no segundo advento, enquanto ao mesmo tempo mantinha a posse do seu coração, tanto maior vantagem alcançaria. E procurava chamar a atenção sobre eles como representantes de todo o corpo de crentes. Quem é que estava a fazer este trabalho? Satanás. Para chamar a atenção sobre os falsos crentes e depois fazer os outros pensar que isto é que eram os crentes verdadeiros. Reparem, a mesma estratégia que ele usa hoje. Quantas vezes ele consegue chamar a atenção para pessoas que na sua vida não vivem uma vida coerente com a fé que professam. E depois as pessoas dizem, mas se ser adventista é ser aquilo, e olham para esses crentes vacilantes, então eu não quero nada com o adventismo. Mas o adventismo não tem que ser avaliado por essas pessoas. Tem que ser avaliado de acordo com a palavra de Deus. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando sob observação, enquanto deixa ignoradas as suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus atua pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Nós temos provas disto nas Escrituras. Por exemplo, no livro de Jó. Ok? Em qualquer reavivamento, ele está pronto para introduzir aqueles cujo coração não foi quê? Não foi santificado e que possuem um espírito desequilibrado. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e conseguem um lugar entre os crentes, ele atua por meio deles para introduzir teorias que enganarão os incautos. Estão a ver a estratégia? Ele pega em pessoas que não foram verdadeiramente convertidas, introduz-las dentro da igreja. Essas pessoas são aceitos na comunidade de crentes e, segundo todas as aparências, essas pessoas são cristãos sinceros, mas o seu coração não está convertido. E então, como o seu coração não está convertido, Satanás pode, ou melhor, consegue ter êxito em trabalhar através deles. E então apresenta estas teorias que enganarão os incautos. O facto de estar junto dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor, não prova que se seja um cristão verdadeiro. Nas ocasiões mais solenes é frequente Satanás estar presente sob a forma daqueles que pode usar como agentes. O príncipe do mal luta em cada centímetro de terreno que o povo de Deus percorre na sua caminhada rumo à cidade celestial. Em toda a história da Igreja, nenhuma reforma foi avante sem encontrar o quê? Sérios obstáculos. Foi assim no tempo de Paulo. Foi assim no tempo de todos. Olhem aqui. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, havia alguns que afirmavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceites, excluiriam o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pela ação de pessoas fanáticas. Lembram-se? Nós temos visto isto. Que pretendiam que Deus lhes tinha falado diretamente e que os levava a porem as suas próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção e porque gostavam de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos mestres e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derrubar o que Deus tinha levado Lutero a edificar. Reparem, o que é que Ellen White está aqui a fazer? Ela está a descrever mais ou menos o perfil psicológico daqueles que são, portanto, as virgens loucas. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo com a sua influência e fé encontraram a cada passo os ardis de Satanás,
que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a toda a espécie de excesso de fanatismo. Guilherme Miller não simpatizava com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou, como Lutero, que todo o espírito deveria ser provado por quê? Pela palavra de Deus. O diabo, disse Miller, tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como poderemos saber de que espécie de espírito são? Resposta. A Bíblia responde, pelos seus frutos os conhecereis. Há muitos espíritos no mundo. É-nos ordenado que provemos os espíritos. É-nos ordenado. Ou seja, não é uma opção. Deus nos deu a ordem que nós devemos fazer o quê? Provar os espíritos. O que é que quer dizer provar os espíritos? Ver qual é a tendência de cada um. Quando alguém me quer dizer alguma coisa em termos espirituais, eu tenho que ver, eu tenho que analisar essa pessoa, tenho que olhar para a sua vida, tenho que olhar para a coerência do seu testemunho, para a coerência do seu testemunho e da sua vida, para várias coisas. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual, não é o Espírito de Cristo. Estou cada vez mais convencido, dizia ainda Miller, de que Satanás tem muito a fazer nestes movimentos desordenados. Entre nós, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições dos homens e visivelmente tornam-se tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhantes pretensões. O espírito do erro afastar-nos-á da verdade, enquanto que o Espírito de Deus nos conduzirá para ela. Ela quê? Ela a verdade. Reparem, entre o Espírito Santo e a verdade há um casamento perfeito. Reparem, Jesus não disse em João 16,13 que o Espírito da verdade nos conduz a quê? A toda a verdade. Então reparem, quem não está em toda a verdade, há ali qualquer problema. Pode ser claramente um indicador de que o Espírito da verdade não está a dirigir essa pessoa. Mas dizem vocês, um homem pode estar no erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondemos, o Espírito e a palavra concordam. Cá está. O tal casamento perfeito que eu falei. Se um homem se julga a si mesmo pela palavra de Deus e encontra perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Uau, repare, isto é fantástico, esta afirmação. Eu vou lê-la novamente. Se um homem se julga a si mesmo pela palavra de Deus e encontra perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Quem são aqueles que legitimamente podem acreditar que têm a verdade? São aqueles que olham para a palavra de Deus e dizem, não há nenhuma incoerência na palavra de Deus, do princípio ao fim. Toda ela é coerente. Esses, diz-nos Ellen White, podem crer que têm a verdade. Agora, aquelas pessoas que dizem, a Bíblia tem aqui contradições, isto não bate a bota com a perdigota, desculpem uma expressão, isto tem que ser avaliado à luz da cultura moderna, etc. E inventam muitas... Bom, cuidado com essas pessoas. Estão a ver? Reparem, muitas vezes eu tenho enfatizado que a Bíblia tem aparentes contradições. São aparentes, porque na realidade não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Nem pode haver, e não pode haver porquê? Porque o Espírito que inspirou as Escrituras de A a Z é o mesmo. E o Espírito de Deus, que é a verdade, não se pode contradizer. Isto faz sentido, sim ou não? Faz todo o sentido. Mas, se descobre que o Espírito pelo qual se conduz não se harmoniza, olhem aqui, com todo, não é só com parte, é com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus, ande com cuidado, para não lhe acontecer ser preso na cilada do diabo. Quando nós começamos, ou quando nós vemos alguém que começa a encontrar contradições na palavra de Deus, cuidado com essa pessoa. Essa pessoa está perto de cair, como diz aqui, na cilada do diabo. Tenho muitas vezes obtido mais provas de uma piedade interior, isto é o que Miller dizia, e que Ellen White subscreve, senão não teria posto aqui. Tenho muitas vezes obtido mais provas de uma piedade interior por meio de um olhar iluminado, um rosto umedecido, uma voz embargada, do que por todo o ruído da cristandade. Porquê é que uma voz embargada pode ser sinal de piedade? Porque significa que a pessoa se considera a si própria como sendo ninguém, como sendo sem mérito. E reparem, se cada um de nós se sentir sem mérito, isso é bom sinal. Porque nós não temos mérito nenhum. No tempo da Reforma, os inimigos da Reforma, atribuíam todos os males do fanatismo àqueles que, com todo o entusiasmo, trabalhavam
precisamente para o combater. Da mesma forma, agiram os opositores do movimento adventista. E não contentes em torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam circular boatos desfavoráveis que não tinham os mais leves traços de verdade. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e pelo ódio. A sua paz era perturbada pela proclamação de que Cristo estava às portas. Quando ouviam as pessoas proclamar que Cristo estava às portas, eles ficavam incomodados com aquilo. Aquilo mexia com eles. Tinham receio de que fosse verdade. E porquê que tinham receio de que fosse verdade? Porque não estavam preparados para a vinda de Cristo. E contudo esperavam que não fosse. E este era o segredo da luta que moviam contra os adventistas e a sua fé. Lembram-se, já lemos aqui que depois que passou o grande desapontamento de 1854, muitos disseram, nós nunca acreditámos na segunda vinda. O facto de alguns fanáticos se terem infiltrado entre os adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus do que a presença de fanáticos e enganadores na igreja no tempo de Paulo Lutero tinha sido razão suficiente para condenar a sua obra. Ou seja, por outras palavras, não é porque existem pessoas fanáticas e desequilibradas numa igreja, num movimento, que a presença dessas pessoas põe em causa o movimento. Ok? Que o povo de Deus desperte do sono e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Consagre-se completamente a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda está ativo e vigilante. Manifestará o seu poder com todo o engano possível, chamando em seu auxílio os anjos caídos do seu reino. Não foi a proclamação do segundo advento que criou o fanatismo e a divisão. Esses apareceram no verão de 1854, quando os adventistas estavam mergulhados na dúvida e na perplexidade sobre a sua verdadeira posição. Reparem, o que é que o diabo tem sucesso em fazer crer? Prega-se uma mensagem. E essa mensagem é aceita por alguns, mas é rejeitada por outros. Estou a falar de uma mensagem verdadeira, uma mensagem bíblica. E, ao ser rejeitada por alguns, esses alguns criam um mal-estar, que muitas vezes esse mal-estar induz até aqueles que são sinceros a acreditar, bom, esta mensagem não pode vir de Deus, porque se ela viesse de Deus não criava a divisão que está a criar. Estão a ver como o diabo é subtil? Isto é extremamente subtil. E então o que é que acontece? Muitos, com receio de que se prega uma mensagem que crie divisão, então apresentam mensagens para unir, para todos estarem de acordo, para ninguém se levantar em oposição à mensagem. Mas Jesus disse, ai de vós quando todos disserem bem de vós. Porque assim agiram os vossos pais para com os falsos profetas. O falso profeta preocupa-se mais com a reação dos ouvintes do que com a mensagem em si. Porque se preocupasse com a mensagem, dava a mensagem certa, independentemente da reação. Sabem que aquele homenzinho já velhinho, de nome Simeão, que José e Maria encontraram no templo em Jerusalém, quando da dedicação de Jesus, ele fez uma profecia em que disse que aquele menino iria ser levantamento para uns e ruína para outros. Eu pergunto, como é que o príncipe da paz, assim descrito pelo profeta Isaías, ia ser causa de controvérsia? Amigos, porque quando a mensagem que Cristo veiculou foi apresentada, houve aqueles que aceitaram, mas houve aqueles que rejeitaram. E os que rejeitam é que fazem a porcaria toda. Sempre assim foi e continua a ser. E depois são esses que lançam o descrédito sobre o pregador, dizer, a culpa é do pregador que andou a pregar aquilo é uma mensagem que cria desunião, deve ser condenada. Estão a ver como Satanás trabalha? E por isso, amigos, nós temos que saber o que é verdade. E se alguém prega a verdade, pois bem, e deve ser apoiado. A verdade continua a fazer divisão hoje em dia, pois bem, continua. A pregação da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia, claro. O seu coração enchia-se de amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança elevavam-nos acima do domínio de qualquer influência humana.
demonstrando ser um escudo contra os assaltos de Satanás. E tardando o noivo, continua a parábola das 10 virgens a dizer, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Reparem que todas se levantaram todas, incluindo as virgens loucas. No verão de 1844, período de tempo intermédio entre a época em que, a princípio, se supusera que deviam terminar os 2300 dias, ou seja, a primavera, 1844, e o outono do mesmo ano, ou seja, do ano 1844, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o noivo. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se tinha acreditado. Então, por que se chegou à data da primavera 1844? Porque se acreditava que o período profético das 2300 tardes e manhãs tinha começado na primavera. Mas depois descobriu-se, não, começou no outono. Mas, partindo do outono de 457, os 2300 anos terminam no outono de 1844. Mas ainda há um outro pormenor. Argumentos tirados dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o outono, como a altura em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isto tornou-se muito claro ao dar-se atenção à forma como os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo tinham cumprido. Por outras palavras, começou a ficar muito claro que o tempo exato era o outono e não a primavera. E reparem, entre a primavera e o outono, o que é que estava a acontecer? Deus já estava a fazer ali uma triagem, ali já estava a fazer uma prova ao povo de Deus. Bom, a prova suprema iria vir com o grande desapontamento de 22 de outubro. Isto é um facto. E reparem, nós podemos perguntar, mas porquê é que Deus permite que haja estas provas? Precisamente para pôr à prova a fé de cada um. Lembram-se da experiência de Gideão com o seu exército inicial? Quantos homens Gideão tinha inicialmente? Lembram-se? Quem é que sabe? Quantos? Mais. 32 mil. O Senhor fez com que viesse uma primeira prova. Aliás, a primeira prova foi muito simples. Deus só disse a ele, olha, diz àqueles que tiverem medo, podem-se ir embora. 22 mil foram logo embora, só ficaram 10 mil. Depois o Senhor disse, ainda há muita gente. Isso é muita gente, 10 mil é muita gente. Agora sim, veio uma prova. E a prova é que eles deveriam ir até um sítio onde deveriam ir beber água. Eu durante muito tempo, vou-vos confessar, eu não percebia a essência da prova. Até que finalmente veio luz à minha mente. Sabem, aqueles que se abaixavam com cuidado para apanhar a água e beberem a água, esses foram rejeitados. E foram nada mais, nada menos do que 9.700. Ao passo que aqueles que só levavam a mão e tiravam a água, esses foram os que ficaram, 300 apenas. Conhecem a história? Está no livro de Juízes. Ok? E reparem, o que é que essa prova demonstrava? Reparem, aqueles que se davam ao luxo, entre aspas, de se ajoelhar para apanhar água, não estavam com muita pressa. Ao passo que aqueles que foram rápidos e só levaram a mão, puxar a água e pôr à boca, estavam com um sentido de urgência. E o que é que isso manifestou? Que esses é que estavam preparados porque queriam ir à luta. Os outros, quanto mais tempo demorar, tanto melhor. E só com 300 homens o Senhor fez o que fez. Amigos, Deus permite estas provas, permitiu nesta altura e continua a permitir hoje, para que a fé de cada um se possa provar. Agora, a grande questão é, quando a nossa fé for posta à prova, qual vai ser a resposta que cada um de nós vai manifestar? É que aqui é como numa escola, numa universidade. Muitas vezes chegam os momentos de teste. E eu lembro quando era estudante, e todos vós vos lembrais dessa experiência, quando o teste ou o exame começava a aproximar-se, aquilo começava a ansiedade a subir, não é? Será que eu sei? Será que eu não sei? Pois bem, aqueles que estudavam, que iam estudando, bem, enfrentavam os testes com grande naturalidade, mais ou menos. Agora, aqueles que não estudavam, esses dias de testes eram um pesadelo para eles. E aqui é a mesma coisa. A morte do Cordeiro Pascal era uma sombra da morte de Cristo. Diz Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
O molho das primícias, por ocasião da Páscoa, era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura são recolhidos para onde? Para o celeiro de Deus. Aqueles símbolos cumpriram-se não só quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos, porquê 15 longos séculos? Porque o Êxodo, temos aqui uma indicação do Espírito de Profecia muito importante quanto ao Êxodo. O Êxodo aconteceu 15 séculos antes de Cristo, ou seja, ano 1400. Okay? É a data que nós, adventistas do sétimo dia, tomamos. Já agora, se ouvirem, normalmente evangélicos dizer que o Êxodo do Egito ocorreu no final do século XIII, eles colocam mais ou menos a data em 1290, pois bem, não acreditem. A data que nós, adventistas, aceitamos e que faz muito mais sentido, isto é um à parte só, que faz muito mais sentido com a cronologia bíblica, é a data de, portanto, do século XV, anos 1400, e para ser mais específico, o ano 1445. E o Êxodo foi de 1445 a 1405 a.C. Estas são as datas que o comentário bíblico adventista aceita e que hoje em dia muitos outros eruditos não adventistas aceitam também esta data. Okay? Então, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascal tinha sido morto. Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar a sua própria morte como o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O que é que o Senhor instituiu aqui? Que Páscoa foi esta? A Páscoa cristã. Santa Ceia. Ainda hoje nós comemoramos. Naquela mesma noite ele foi agarrado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como antítipo dos molhos que eram agitados, o nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se no tempo determinado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário ou o grande dia das expiações ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito a expiação por todo o Israel e assim removido os seus pecados do santuário, lembram-se de eu já ter aqui explicado o que é que significa remover os pecados do santuário? Lembram-se? Que de forma, portanto, simbólica, os pecados eram removidos do santuário pelo sangue do bode para o Senhor, que era um sangue puro, e ao serem removidos os pecados do santuário, eram colocados na cabeça do bode para Azazel. E este era enviado ao deserto. Estava ali no ritual do santuário todo o plano da salvação. E assim, removidos os seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Estamos mesmo a terminar. Do mesmo modo, acreditava-se que Cristo, o nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e dos pecadores e glorificar o seu povo expectante com a imortalidade. O 10º dia do 7º mês, o grande dia das expiações, tempo da purificação do santuário, que no ano de 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2300 dias terminariam no outono e a conclusão parecia irrefutável. E amigos, ainda hoje nós acreditamos que estes cálculos foram cálculos que foram feitos da forma mais precisa possível. Agora, o que é que iria acontecer em 1844? Bom, nós sabemos o resto. Bom, chegamos ao meio deste capítulo. Na próxima terça-feira nós vamos concluir este capítulo 22. Muito obrigados pela vossa presença. Irmãos, não desistam. Reparem que agora o estudo do grande conflito é que vai entrar na sua fase vai chegar mais perto de nós. Porque até aqui nós estivemos a ver, ainda estamos a ver, parte histórica. Embora isto já esteja mais perto de nós, mas é já histórico, isto já é século XIX, ok? Mas a partir daqui vai começar a chegar aos nossos dias. E aí a mensagem é extremamente importante. Portanto, aconselho os irmãos a fazerem um esforço. E vou-vos dizer uma coisa, se há alguém que não quer que vocês venham a este estudo, é o diabo. Ele não quer que vocês estudem este livro.
Sabem que quando Ellen White recebeu a visão deste grande conflito, visão essa que lhe permitiu depois escrever este livro, o diabo a quis matar. Sabiam disso? Ela teve muitíssimo mal. Esteve mesmo paralisado, não conseguia mexer-se. E depois, mais tarde, o Senhor lhe revelou que o diabo fez um ataque que queria matar, porque ele sabia que ela tinha recebido uma visão importantíssima. Se há livro que o diabo não gosta que nós estudemos, é este. Ele vai arranjar 1001 coisas para nós ficarmos envolvidos nisto e naquilo para não virmos. Portanto, irmãos, mesmo aqueles que já tenham estudado este livro, não percam a oportunidade. Cada um de nós será beneficiado com este estudo. E faço um último apelo, não venham por mim. Esqueçam-me a mim, podia estar aqui outra pessoa, até apresentar isto muito melhor do que eu. Esqueçam o Paulo Cordeiro, o que interessa é a mensagem que nós vimos aqui estudar. Que Deus nos ajude neste estudo e que Ele possa ajudar a fortalecer a nossa